pessoal, mais um MCast no ar. Hoje é dia de fazer você que tem dúvida se vale a pena o mercado financeiro ou não, desistir de trabalhar no mercado financeiro. Ou simplesmente querer ainda mais. Mas calma lá. É que esse assunto de hoje aqui é um assunto que ele é para lá de complexo e eu tô com o cara certo para poder falar com você que pensa em ser assessor de investimentos, pensa em trabalhar no modelo de assessoria. Estou com o Tomás Jordan Zacchia, que ele é CEO da Wish Invest, fundador e CEO, um escritório que ele é muito consolidado, destaque em renda variável da XP, é um escritório de grande porte que tem hoje operação muito forte no interior de São Paulo, região sul, capital paulista. E o Tomás, ele é um outsider do mercado. É um cara que, assim, não tem aquela construção de bancão, né, Tomás? Você vem de uma origem... A família dele foi fundadora da nossa querida Vigor Laticínios. É um cara que advogado de formação, trabalhou com estruturação patrimonial, ou seja, entende muito e... Por uma loucura, decidiu vir para esse mercado financeiro e acho que não se arrepende, não. Tomás, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado pelo convite. Bugrino de coração. Vale ressaltar aqui, né? Sim. Porque para o interior paulista não tem. Você tem que ter uma... Não pode ser em cima do muro. Tem que ter ali tem que ser explícito, né? O coração verde. Obrigado, Tomás, pela presença. Parabéns pela tua história. Eu brinco muito que eu não tenho segundo time, né? Porque o pessoal fala, não, mas qual que é o seu primeiro time? Fala, meu primeiro time é o Guarani. Primeiro, segundo e terceiro. O pessoal adora vir perguntar aí muitas vezes. Não tem essa, mas né? não tem essa, não. É só um time mesmo. Vai você pra tua mulher falar primeira e segunda paixão. Não existe, né? Paixão é uma só, né, pô? Isso aí. Então, mas muito obrigado pela presença. Parabéns pela tua história. E eu trouxe aqui uma introdução, né, da tua vivência, que não é uma vivência tradicional de banco. Vamos lá. Você, como bem colocou, né, é graduado, advogado de formação. Você trabalhou com estruturação patrimonial. Conta um pouco pra gente essa tua construção até entrar no mercado financeiro e o porquê que lá, no início de tudo, você não optou no mais comum, que é ser bancário, que é entrar num IB, que é fazer carreira dentro de uma instituição já renomada. Fala um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá, né? Então, acho que voltando para o meu histórico, eu brinco que eu sou um outsider do mercado aí, justamente porque eu praticamente nunca fiz carreira dentro de nenhuma instituição financeira, né? O mais próximo disso foi quando eu iniciei minha carreira. Eu fui convidado por um amigo meu, acho que em função desse histórico de família, né? Para trabalhar numa gestora de recursos, né? Eu já acompanhava um pouco... a gestão de patrimônio ali da minha família, junto com os private bankings que eles eram clientes, né? E é uma história que é engraçada, né? Porque, de certa forma, ela iniciou o ímpeto em construir algo, né? Eu não sei se vocês conhecem um ditado que é muito famoso lá no interior do estado de São Paulo, mas que é o pai rico, filho nobre, neto pobre. Essa eu não conhecia, mas não. Então, esse é um ditado bem comum e eu sou bisneto pobre, né? Então, caraca. Foi meu... eu vi um dia desse, uma muito bom, tem um colega da XP, que é pai rico, filho trader, neto miserável, assim, porque o pai que é trader assim, acabou com o patrimônio, não só dele, como das próximas gerações. Mas veja que a lógica é a mesma. Eu falei, pô, sacanagem, tem trader que ganha dinheiro, né? Tem como, né? O Betinho Deck, lá, nosso grande parceiro, prova disso. Sim, e no final é isso, né? Porque o que acontece? De certa forma, né? Eu acho que aqui a gente pode até fazer um link daqui a pouco com o pessoal aí que acompanha de trabalho, mas a zona de conforto é perigosa. É uma situação perigosa, né? Então, basicamente, eu cresci tendo vários relacionamentos, né? Tipo, dentro de uma família com uma condição muito boa, vim acompanhando o mercado, mas eu vim percebendo que, obviamente, todo o histórico da minha família e o que de fato já acontecia era muito diferente, né? Você pensar que você é o fundador e o dono de uma empresa do porte da Vigor e depois você simplesmente tem um patrimônio dentro do mercado financeiro, que ele vai se dividindo progressivamente, né? Porque pensa que meu bisavô fundou, ele teve 6 filhos, depois meu avô teve 6 filhos, minha mãe mais 2, e no final das contas isso vai se dividindo. Né? Hoje você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Ela não é do mercado financeiro? Não, ela não. Normal, uma pessoa que teve juízo. Teve juízo, né? Ela resolveu ali, fica tranquila, né? Tipo, trabalha
dentro de outras áreas, não entrou para o mercado financeiro. Perfeito. Dentro da família, assim, eu não tenho tanta gente. Eu tenho um primo que se aventurou também dentro do mercado financeiro, mas no final acho que foi mais eu mesmo, né? Que acabei sendo puxado para lá muito por ter começado a viver dentro desse escopo de gestão de patrimônio junto com a família, ter uma formação jurídica. Tem um amigo que trabalhava no mercado financeiro que acabou me chamando e eu fui trabalhar numa gestora. De imediato você viu que estava mais perto do que atendia a tua família ir para esse caminho do que de repente olhar um bancão, correto? Sim, porque desde lá de trás, né, isso a gente está falando 2007, os private bankers eles já tinham uma arquitetura aberta, né? Então eles já acessavam produtos que não eram do banco. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você ir para um cenário só de banco normal, bancário, ele acaba fazendo com que você tenha uma visão já de um passo depois, né? De como é que vai ser o mercado depois. Então, eu já estava com aquela visão do tipo, o que faz sentido, né, para a gestão de patrimônio? E, de fato, a arquitetura aberta, quando você está falando de wealth, gestão de patrimônio... tanto que hoje é o que o mercado tem como comum. Na época era para o private banker, hoje é para o comum, né? Hoje o comum já tem esse acesso todo, né? Acho que a XP foi pioneira nesse movimento. Hoje democratizou para o varejo, né? Antigamente era somente para quem tinha muita grana. Era um mercado muito diferente, né, Tomás? Vale lembrar que eu lembro quando... cara, eu não vou voltar tanto tempo na minha história, mas 2015, quando eu estava no Safra. Cara, uma coisa é o mundo dos normais, outra coisa é o private banking. Sim. Private banking, até falava, pô, você leva do private banking, era um whisky diferente, um couro do sofá diferente, tudo diferente, carpete diferente, e de fato é um mercado que hoje a gente vê pro varejo coisas que, pô, antes eram só para quem era do private, né? Uma arquitetura aberta, um portfólio mais sofisticado, até mesmo alguns ativos que antes eram inacessíveis, porque o cara tinha menos que 5, 10 milhões, hoje o cara consegue ingressar com alguns poucos R$1.000, né? Sim, Mudou bastante. Aconteceu uma democratização de mercado, principalmente de acesso, né? De acesso a fundos, obviamente. Eu sempre falei que private banking é muita perfumaria, no final das contas, né? É bastante, porque é um público sofisticado. Sim. Mas dentro da minha visão e dentro do que a gente olha ali, a gente está sempre pensando em de fato gerar valor para o cliente, né? Porque a minha ótica é do cliente, né? Eu acho que a experiência ela gera valor, mas ela não gera valor tipo para o patrimônio em si, mas sim é uma experiência, né? Então, nem você está falando um whisky, um evento, né? O private banking tem muito disso. Mas, além disso, você também tem essa dinâmica dos produtos um pouco diferentes, né? E existe uma complementação, de certa forma, entre você conduzir varejo e conduzir private banking, né? São dois públicos diferentes, mas que podem se complementar do ponto de vista de formação de produto dentro de uma instituição financeira. Então, não necessariamente é carregar tudo... não necessariamente o óbvio é carregar tudo separado. Né? Porque, de certa forma, a eficiência de um segmento pode gerar oportunidade para o outro. Perfeito. Né? Então, hoje, né, acho que desde que a gente começou a se aventurar na assessoria, né, porque eu comecei ali, depois a gente abriu e veio mais numa dinâmica de family office. E quando a gente percebeu esse movimento da assessoria e desse acesso e uma capacidade operacional maior que trouxe para o mercado, a gente começou a ingressar nisso e é onde a gente percebe que a gente encontra muitas oportunidades de criação de produtos ou de alternativas dentro da gama de relacionamento que você tem com o próprio varejo, né? Porque você tem iniciativas lá também, né? Então, acho que às vezes não é tão óbvio quando você fala que uma coisa não pode conversar com a outra, né? Mas é interessante. Você tem duas formas de atender públicos diferentes, de fato. Muito boa percepção tua. E é fato, cara. A gente também enxerga isso. Claro que com uma visão menos profunda que a tua, mas realmente o mercado ele hoje passa a se complementar. O varejo mudou muito, porque não bastava mudar a estrutura do atacado, do private, do corporate. O varejo tinha que mudar junto, porque o Brasil é varejo.
Sim. O Brasil é varejo. E muitos caras que estão hoje no private, no corporate, estavam no varejo em algum momento e eles foram trabalhados ao longo do tempo. Então, uma coisa puxa a outra. Tomás, você tem ali a tua vivência no interior de São Paulo, eu sou apaixonado. O interior de São Paulo é um interior... O interior paulista é muito rico, não só em grana, mas rico em estrutura, rico em cultura, rico em tudo. Como que é para você ter crescido longe de uma capital? Você vem para São Paulo, você está pertinho, tudo, mas você tem a tua história construída no interior paulista. Fala um pouco para a gente, porque tem muitas pessoas que ainda alimentam aquela ideia de que para você crescer, brilhar, ganhar dinheiro, tem que estar em São Paulo. E não é bem assim, né? Existe muita oportunidade fora. O que acontece? Eu acho que é uma dinâmica de infância diferente, né? Eu tive uma dinâmica de conviver em fazenda, de ter uma liberdade maior, talvez, na rua, né? Hoje eu não sei se ela é tão possível, né? Acho que a gente vem tendo uma evolução e um aumento ali da violência recentemente. Mas na minha época de infância ainda era possível isso, eu ainda convivi muito brincando em rua e por aí vai, né? E a partir daí, obviamente, você tem... eu também não estou tão no interior, mas você tem acesso a instituições de ensino muito boas, né? Eu diria que o maior diferencial é a vontade, né? Qualquer lugar que você tiver, ainda mais hoje com a globalização, o diferencial que vai fazer você poder construir algo ou dar certo acaba sendo você correr atrás, né? Eu acho que o que muda dentro da dinâmica de São Paulo é que você tem um ambiente mais propício e mais voltado a isso. Muitas vezes no interior você tem as pessoas um pouco mais calmas, com uma visão de mundo um pouco diferente desse mundo mais business aqui em São Paulo. Mas isso não quer dizer que você não tenha tanto... Lifestyle é um pouco mais desacelerado, digamos. O lifestyle do interior é mais desacelerado. Não dá para falar que não até. E para quem tem... os escritórios tanto em capital como no interior, você sente a diferença. Então, você tem que trabalhar isso um pouco dentro da dinâmica, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha muitas oportunidades no interior, né? Tipo, a gente transita em praças que, tem patrimônios monstruosos de pessoas que construíram projetos fantásticos e existem muitas pessoas existem pessoas capacitadas também no interior, mas São Paulo... São Paulo tem um diferencial do ponto de vista profissional. Eu acredito que não dá para a gente ignorar isso, né? Eu acho que essa convivência com São Paulo ela é sempre muito boa para todo mundo, até para você saber como é que a roda está girando num ambiente mais acelerado. E ponto importante também, eu complementaria, Thomas, que talvez para quem mora hoje, seja numa grande capital como você mora, seja quem mora em Itapetininga, seja quem mora em Tatuí, quem mora, enfim, em Ourinhos, não tem uma região que não tem oportunidades. E acredito que um ponto muito relevante e determinante para essa questão de você fazer sucesso ou não é você entender o que a região também pode te entregar. Sim. Eu vejo pessoas que às vezes batem aqui... A escola tem 6 anos e meio, né? E tudo aconteceu muito rápido, né? A gente hoje tem 300 mil alunos. E assim, hoje a gente passa a receber mensagens, sabe? A caixinha de perguntas, você recebe 100 mensagens num dia. É muito doido isso. Então a gente começa a ver... E gente de tudo que é lado, Thomas. Aí começa a ver como existem vários Brasis dentro de um Brasil. E tem pessoas que às vezes... um dia essa menina mandou pra mim, ela mora em Sinop. Eu quero muito fazer carreira, mas eu não consigo ir para São Paulo. Está na região em que o agronegócio ele é fantástico, fortíssimo, riquíssimo. Um monte de vaga no agro. Por que você quer vir para São Paulo? Não, mas Não, então não pode achar. Tem que ser curioso, tem que buscar. E quando você começou a tua carreira, não tinha... Como eu comecei a minha carreira, não tinha também... entrei no mercado em 2006, você entrou em 2007, começou ali, né? Começamos juntos. A gente não tinha internet como tem hoje, não tinha o LinkedIn como tem hoje, não tinha redes sociais para você poder pesquisar, perguntar, se aprofundar. Então, explorar o que a região tem de melhor. Se você quiser fazer carreira em private banking, morando em Delaware, no Pará, de repente, você vai ter muito mais dificuldade que se você colocar o teu esforço para atender pequenas empresas, atender o próprio agronegócio, né? É muito importante explorar essa questão geográfica local, porque você
otimiza muito o teu esforço. Né? Eu diria que hoje, você está falando aí de Sinop, né? Mas você pega Sinop e Sorriso, basicamente o mercado financeiro quer acessar. Eu fui para lá, é doideira. Eu fui para lá, eu tive um choque de realidade. Você vê o público de São Paulo querendo acessar. E dentro disso, eu acho que se a gente pensar em uma lógica de nichos, que a gente tem uma cabeça de pensar um pouco em lógica de nichos, né? Se ela entende como é que ela constrói... Se ela tenta entender como é que ela constrói a dinâmica da junção do que está lá com o que você poderia levar ou pesquisar, ou como você pode atender a necessidade daquela região específica, ela pode traduzir muito atendimento, muitos produtos e muita equação dentro da própria região que ela está, né? E assim, você trouxe um ponto que se essa pessoa conseguir traduzir hoje, na real, eu creio que o agronegócio seja, talvez, no mercado financeiro, a vertente que menos tem atendimento hoje. Hoje tem um espaço gigante para se desenvolver. Você falou, eu nunca tinha ido para lá para entender o mercado até 2 anos atrás. Já tinha ido de fazer bate-volta de Cuiabá, voltar. Mas quando eu fui, é um choque de realidade. Falei assim, a gente está acostumado aqui na Paulista, a gente vê o Sandero, o Mob, que são os Ubers, assim. Lá é Ranger. Todo lado. Assim, cara, é a mesma proporção. Falei, é loucura. Até quando contar uma curiosidade, quando eu fui com o meu sócio, um dos meus sócios para lá, a gente foi fazer um treinamento com a Sicredi e a gente foi também conhecer a região. Mas, cara, o taxista pegou aquela BR-163. Você conhece bem ali, a 163, que é o caos, né? Ali, é acidente, um atrás do outro. Meu irmão, o cara pegou, assim, sem perguntar pra gente, tem um spin, 160 por hora, 155 por hora. E, cara, cortando o caminhão. Eu falei, meu irmão, caminhão ali, né? Que não falta caminhão. Na mão, assim, eu falei, caraca, parou na churrascaria lá, cara, tudo diferente. Assim, tudo. Até o posicionamento político dos caras, assim, muito explícito lá, né? Sim. Eles têm um posicionamento político forte. Posicionamento político muito forte. Até, vou falar aqui, eu parei no restaurante lá, o dono do restaurante com o boné do Bolsonaro, camisa Bolsonaro, as bandeiras, cara. Assim, e aqui a gente não tá falando, a gente não tá dando opinião, nem estamos nos posicionando, tá? Mas achei curioso que, assim, cara, explícito pra caramba lá. Falei, não é comum. E o pessoal do agro tem muita grana, cara, muita grana. A gente visitando lá algumas fazendas, eu tive essa experiência também no interior do Paraná. Quando eu fui na AgriShow a primeira vez, tem aquele estacionamento externo que... Isso lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. A gente tinha aquele estacionamento externo e o que eu fiquei olhando ali, né? Eu falei, caraca, minha cabeça, tem um monte de caminhonete. Eu pensei, foi o quê? Eles têm os stands lá dentro. Cara, o cara, sei lá, faz um test drive na Ranger, na S10, na Maroc, e ele deve ter aqui já como é na concessionária, o carro ali em estoque. A minha cabeça era essa. Depois eu fui entender que não, cara, que tudo aquilo ali era de visitante. Era visitante. Só que eu não tinha ideia a primeira vez que eu fui. Sim. Não tinha ideia. Eu não estava preparado psicologicamente para ver aquele tanto de caminhonete parada. 2 km de caminhonete parada. Sim. Aí, o cara que me recebeu lá falou, não, isso aqui é visitante. Isso aqui tudo visitante. Falei, cara, bem-vindo ao agro. Aí eu falei, meu irmão... Roda muita gente. Aí, foi quando você vai visitar, entrando nos stands de maquinário chinês lá, tinha um cara que me recebeu muito bem. Eles têm aquelas máquinas de preparar solo. Aí eu falei, posso ficar aqui 1 horinha vendo como que você trabalha, você atendendo o público? E chegou um cara do Paraná, o cara e o filho. Oi, eu falei contigo, vim buscar essa máquina aqui. A máquina, 2.600.000, um negócio assim. Aí, vou pagar à vista. Aí você vê, cara, o agro é muito único, ele é muito diferente. Quem não tá, ou não se permitiu ali, pelo menos vivenciar um pouquinho, deveria, porque mostra um Brasil que poucos conhecem. É um Brasil que poucos conhecem. Eu acho que o agro, o que acontece? Ele é muito pujante no Brasil, né? O Brasil tem um agro desenvolvido, ele não é qualquer agro, né? Tem pessoas que falam que o Brasil é o celeiro do mundo e o Brasil explora pouco da capacidade dele, né, dentro do agronegócio.
E eu acho que um dos maiores problemas do agro é talvez a sazonalidade, né? Você tem alguns momentos em que você passa dificuldade por questões climáticas, por algumas questões externas, né? Mas é um segmento muito forte e um motor do nosso país, né? Acho que não dá para ignorar, né? Então, eu acho que cada vez mais vai ganhar relevância, ainda mais acho que o mundo caminhando para onde está caminhando e precisando de alimento e cada vez mais alimento, né? E é legal que hoje o mercado, a própria WIT, ela é um agente que ela possibilita esse produtor rural e é mercado de capitais, não necessariamente tomar dívida bancária. Então, tudo isso daí tem sido importante para o agro crescer, crescer de forma sustentável. A gente está vivendo agora um período bastante ainda delicado da onda das RJs, muita inadimplência no agro, mas a gente vê junto a esse movimento de inadimplência crescente, que talvez ali tenha chegado ao auge e agora arrefeça, a gente vê também o mercado de capitais ganhando muita participação. Ganha. Podendo ali, seja via CRA. Hoje vê o mercado que está... A gente tem trabalhado, né, dentro do mercado de capitais. Recentemente, a gente vem fazendo alguns testes, alguns implementos aí. Recentemente, a gente está emitindo um CRA, né, de uma empresa ligada ao agro, que fornece para uma empresa grande aí do mercado. Fizemos essa emissão, essa estruturação inteira e estamos fazendo, né, o trabalho de apresentação ali dentro principalmente de wealth ali para os nossos clientes, né? Legal demais. Eu acho que o desafio é você enxergar as oportunidades e estruturar tudo da maneira correta, né? E a gente tende a preferir não trabalhar com deals muito grandes, né? Porque a maioria dos problemas que a gente viu dentro do agro são várias pessoas fomentando o mesmo player dentro da cadeia, né? E aí você faz um deal muito grande para um player só e isso acaba gerando um momento de desestruturação. E quando você tem um problema num player muito relevante que acaba gerando muitas vezes um problema um pouquinho maior do que... Os próprios bancos estão fazendo muito isso também. Pulverizar a carteira, você mitiga absurdamente, né? A gente teve alguns eventos agora, AgroGalaxy, a gente teve muitos eventos que para alguns, né, foi a Americanas do Campo, né, talvez ali. A AgroGalaxy, né? Foi. Eu não estou falando nomes aqui que eu não sei como é que funciona assim, a lógica. Né? Porque a gente vê assim, né, eu conversei com muita gente, por exemplo, que trabalhava em instituições e que tinham ali, estavam entre as queridoras, né? Cara, para o mercado é muito danoso, né? Uma RJ de um grande player é muito danoso. Sim. Traz desconfiança, traz questionamentos, traz redução de apetite. Então, o produtor rural e a agroindústria que precisa de financiamento, ela acaba... O bom pagador sofre junto também, né, Thomas? Sim. Então, é uma dinâmica que ela estremece... para todo mundo. Mas falando em dinâmica de mercado, a dinâmica do mercado leva a isso, né? Porque o que acontece? Para os grandes players, é melhor, dentro da lógica de estruturação, ele estruturar um deal, né, um negócio ali de 500 milhões do que ele estruturar 10 e 50. Sim. Você entendeu? Porque o trabalho é o mesmo. Então, você vai ter 10 vezes menos trabalho. E a remuneração, em geral, ela vai ser a mesma porque ela acaba ocorrendo meio que com base no volume do negócio, né? Então, o próprio mercado ele tende a isso, né? Então, eu acho que você tem algumas iniciativas dentro da própria CVM, de regulamentação, para tentar organizar isso, mas são iniciativas que elas vêm de forma mais tímida, porque você... Óbvio, a CVM ali, né, dentro da função dela de trabalhar a proteção da economia popular, ela quer que os deals não sejam... Ela não pode abrir de uma maneira muito irresponsável, né? Então, ela vem incentivando, né, novos modelos de negócio, aí, algumas regulamentações, justamente para poder construir essa dinâmica de mercado na qual você consegue ter mais players fazendo esse trabalho de originação e estruturação para que você consiga levar e não fique tudo muito concentrado e de tamanhos muito grandes. Justamente também, acho que para permitir essa pulverização maior, permitir mais acesso e evitar essa concentração e na hora do evento ruim,
né? Na hora de um problema, uma concentração muito grande, um problema muito grande, né? Excelente. E eu falei agora sobre o papel da WIT, dos agentes autônomos, escritórios vinculados nessa democratização. É muito interessante como, ao longo do tempo, os escritórios eles passaram a ter um portfólio muito sofisticado, né? E falando aqui na visão de quem trabalha no mercado, revisitando aqui o início da nossa conversa, que eu falei, muitos vão desistir de trabalhar no mercado, outros vão querer ainda mais, mas claro que é uma brincadeira, mas trazendo agora para uma brincadeira com traço de verdade. Não é um mercado para todo mundo, né? Você hoje tem um escritório sob sua gestão que você tem... Na verdade, você tem você tem um conglomerado, você tem um grupo que também tem um escritório, não é somente um escritório, e você acompanhando ao longo do tempo a evolução de como contratar, quem contratar, você vê uma mudança também no papel e nesse perfil que o mercado busca no assessor, porque a gente viu uma época ali em que se inflacionou muito, né? O mercado pegou o cara que vinha de banco, que às vezes tinha 10, 15 anos de banco, veio inflacionado, veio com passe caro, o mercado pagou e essas pessoas não performaram, bateram e voltaram. E a gente vê também, ao longo do tempo, pessoas que nasceram já dentro de escritórios, que se desenvolveram, performaram, ou que vêm de outras indústrias e conseguiram fazer uma transição e performaram melhor do que pessoas que vinham de banco, né? Como que você vê essa transformação também no papel do assessor? Vamos lá. Eu acho que você colocou Você colocou bastante assunto na mesa. Eu vou tentar organizar. E aqui é papo reto. Aqui o pessoal não tem medo de opinião forte não, tá? Não, beleza. Eu vou tentar organizar a minha visão. Né? O que acontece? Esse mercado ele se formou de pessoas que iniciaram nessa luta. Né? E ao longo do tempo que ele foi amadurecendo, foram se criando condições para que também se acessasse esses profissionais dos bancos. Né? Porque dentro do mercado de assessoria, uma das principais questões relacionadas à profissão é o relacionamento. Né? Então, de certa forma, os escritórios eles incentivavam essas migrações dessas pessoas, né? Sustentando a transição de carreira para que elas conseguissem vir formando carteira. Obviamente, você tem perfil de várias pessoas, né? Você tem, dentro desse escopo, né, a gente pode classificar dois perfis muito, muito tradicionais de assessores de investimentos, que são conhecidos um como farmer e outro como hunter, né? E quando a gente está olhando, tipo, farmer, né, de fazendeiro, vamos lá, é o cara que ele cultiva, e o hunter é o caçador. É o cara para quem está aqui, o farmer o cara que é responsável pelo relacionamento, pelo encantamento, pela condução, pela manutenção, pela atenção ao cliente, investidor, enquanto o hunter é aquele que é o cargo de entrada, e o cara que traz o dinheiro, o cara que prospecta, é o que gasta mais sola de sapato, é o que está visitando mais. Resumidamente é isso, e tem espaço para os dois. Né? Não, tem espaço para os dois, mas, por exemplo, essa transição de carreira, ela é mais óbvia para o hunter. Sim, e muitas vezes as pessoas não entendem e não conseguem analisar isso. Ou até, porque subestimam. Elas subestimam. Elas acham que é fácil e não é nada fácil, né? A rotina de um relacionamento que ele não é das 9 às 18. Ele é um relacionamento no tempo do cliente. Não, é no tempo do cliente, né? A partir do momento, é o que todo mundo fala, né? É praticamente, você é uma empresa de um homem só ali, né? Eu acho que você tem uma subdivisão de funções, né? Óbvio, a sociedade, ela tende a dar um monte de suporte para você trabalhar, mas você tá ali focando em atender e gerar o relacionamento e gerar valor para o seu cliente da melhor maneira possível, né? Até porque eu acho que cada vez mais a gente precisa que os próprios clientes enxerguem e deem o valor pro trabalho do assessor de investimentos ou do consultor de investimentos, de qual seja o escopo de regulação que ele pretende atuar. E eu acho que se a gente for analisar, né, essa transição dos bankers que deram certo, ou das pessoas que começaram, eu acho que uma coisa que é fato é o seguinte: aquele assessor que ele seguiu bastante tempo firme, trabalhando, sem ficar buscando esse cheque grande em um lugar quando acabava no outro, esse ele vai prosperar.
o que vai ficar pulando de um lado para o outro, uma hora o cheque vai acabar, que é mais ou menos o que aconteceu no mercado, porque aquilo foi um momento de mercado, né? Então foi um momento de mercado em que você teve a entrada de um segundo grande player muito grande no mercado, que trouxe uma disfunção estrutural para o mercado, e toda disfunção ela tende a se regular, né? Os valores eles não faziam sentido economicamente, mas você tinha aí um lado se defendendo, outro lado atacando. Acho que todo mundo que é do mercado financeiro sabe um pouco dessa história. Eu diria que esse momento acabou. Hoje os cálculos e as condições elas são muito mais racionais, exatamente, e elas vão trazer todo mundo um pouco para a realidade, e vai ter a necessidade desse empenho, dessa continuidade, porque assim como tudo é uma construção de médio e longo prazo, e você começa a ter um resultado depois de plantar bastante, né? Eu diria que ela é uma curva, ela se torna exponencial. A própria carreira do assessor ela também é uma curva exponencial, né? Ele vai amassar barro no começo, mas depois ele vai começar a colher os frutos daquilo. A vida não é só morango, né? Não é só morango, né? E legal, Tomás, assim, um ponto que você colocou desse período de mercado inflacionado. Muita gente fez o IPO da vida, né? O cara veio e teve uma época ali que os escritórios pagavam pelo um cara que, assim, o cara tem 10 anos de um banco. E o cara falava, tenho tanto de carteira. Só que esse cara nunca abriu uma conta. Esse cara, ele herdou a carteira do banco, que é um cara que tem relacionamento com o banco há 30 anos. E tinha aquela ilusão de que a carteira era dele, né? Então o cara recebia o luveiro, né? O luveiro recebia a luva aqui, ficava um tempo, ia para cá, e não levava R$1 do banco. Esse cara acabou, que o mercado acabou para ele, e assim, ele ganhou o dinheiro dele e tudo, mas ele não conseguiu construir uma reputação. E o mercado ele racionalizou essas decisões a partir desse boom ali de 19. Acho que foi de 2016. Acho que ele 16 até 19. 2022 ali. Até de 19 a 22, ele foi bem intenso, esse boom. E a gente viu 16, 17, 18 ali, o modelo de assessoria ganhando escala, crescendo mais. E naquele boom, muita gente acabou subestimando um pouco do que é o assessor, que é uma experiência que ela é incrível para quem tem discernimento sobre o que ela exige e, claro, se você não tem o perfil, tá tudo certo também. Por isso que eu falo, para uns isso aqui é incentivo, para outros isso aqui é uma resposta para que não continue, né? Tem cara que vai ser muito feliz no banco, tem cara que vai ser feliz na cooperativa, tem cara que vai ser feliz aqui no escritório e tá tudo certo. Tem perfil para todo mundo. Eu acho que o desafio é as pessoas também trabalharem em encontrar os seus próprios perfis, as suas habilidades. Esse, do meu ponto de vista, é um desafio das empresas, das sociedades de assessoria de investimento, trabalhar em cima de identificar, encontrar e fomentar as principais habilidades e qualidades de cada um, né? Sejam principalmente o que hoje chamam de soft skills ali, né? Que são aquelas habilidades de resiliência, de empatia, que meio que vem com a pessoa, que dá um pouco mais de trabalho para treinar, porque as hard skills, que são aquelas que a gente aprende, eu acho que funciona muito bem, né? Você vir treinando aí dentro do que você trabalha para desenvolvimento das pessoas. E eu acho que, no caso de vocês, é muito importante acho que se eu tenho uma dica para dar, aproveitando que a gente está falando de assessores, mas para as pessoas que são aí alunos e seguidores de vocês aqui do EumiCast e da Eumi Banco, é que é muito melhor a gente aprender conteúdo basilar, né? Conteúdo estrutural no longo prazo, do que conteúdo imediato, né? Eu vejo muitas vezes profissionais do mercado financeiro, clientes, sempre atentos só às notícias de mercado. Então o cara lê, quanto subiu o câmbio, quanto caiu a bolsa, quanto foi... Essa informação ela não te serve no dia seguinte. No dia seguinte ela não te serve mais, né? Em contrapartida, quando a gente está estudando como é que funciona uma legislação, pelo menos a legislação de vez em quando muda, né? Mas serve mais. Mas conceitos técnicos de investimento, conceitos técnicos de estruturação patrimonial, lógica, conhecimento, identificação de necessidades dos clientes. Quando você começa a estudar esse tipo de conteúdo vai te levar mais longe a médio e longo prazo. Por quê? Porque você vai formando uma base que ela é construída dia após dia de conhecimento que você vai usar em todas as reuniões do seu cliente. Um ponto importante, você
Uma coisa que é perecível, né? Que a gente quebra aqui, Tomás. O perecível, ele é fundamental. Você não pode ir para uma conversa com o cliente sem ter visto noção, o focus da semana, sem saber curva de juros. Tudo isso daí que todo mundo sabe. Você vai ter que estar por dentro do básico. Você não vai falar com o cliente de um contrato sem estar com um mapa do que o mercado hoje precifica, curva de juros, do que você pode ter de influenciar preço para o cliente. Por outro lado, é isso. Se fosse tão simples, né? Sim. Porque a gente olha bastante aqui, até para o assessor moderno, tem o perecível, que é fundamental, que a XP... Ele tem que ter. XP entrega o Morning Call todo dia. É tão fundamental que todo dia a XP faz o Morning Call. Sim. Só que ele é tão perecível que todo dia tem que fazer o Morning Call. Exatamente. É tão importante e tão perecível. Você vê hoje, cara... Um ministro abriu a boca, o presidente abriu a boca, um evento faz tudo valer zero no final do dia. Sim. E você recomeça. Né? Eu falo, o mercado dá sinal, o mercado faz o morning call e o fechamento de mercado. Por quê? Se fosse uma coisa tão linear, seria um morning call e pronto. Mas ele inicia num jeito e finaliza o dia no outro. É muito louco. A questão comportamental é muito do que a gente fala da mentalidade de mais banqueiro do que bancário. O cara que vai para o escritório, esse cara vai ter que ter autogestão. Esse cara, ele não tem... Ele é uma empresa. Ele é uma empresa sozinho. Tem estrutura, tem mesa renda fixa, tem back-office, tem parceiros? Tem. Só que esse cara vai ter que ser o hunter e o farmer, vai ter que ser tudo. E será que está disposto? Se tiver, ótimo. Se não tiver... E aí passa por muitos pontos, né, Tomás? Inteligência emocional, porque esse cara vai tomar pancada, esse cara vai ter uma briga no casamento, que acontece, um carro que, furou um pneu, raspou ali num outro carro, e esse cara não pode deixar o dia dele se afetar. Porque um dia corresponde muito para um cara que é uma empresa, né? O cara tem que tocar sozinho, tomar decisões complexas, acompanhar o cliente. Um cliente que está sendo do outro lado ali assediado, o cliente que está sendo todo o tempo ali... exposto a muitas outras opções, e essa parte técnica ela é fundamental. Você colocou entender a sucessão patrimonial, o cara entender parte operacional e regulatória de derivativos, de crédito, de garantia, porque não adianta você ser um vendedor para esse cara se você não conseguir operacionalizar depois internamente e você acompanhar, fazer o pós-venda, que é quando a gente precisa ter a argumentação técnica e conhecimento profundo. Falando aqui sobre o próprio produtor rural. O produtor rural ele não está preocupado se você está cobrando numa taxa de juros por operação 0,1, 0,2. Ele não está preocupado se você está... Ele está preocupado em você resolver o problema. Se ele resolveu, o cara não está olhando tanto o preço quanto, de repente, outras indústrias olham. Só que aí você precisa ser um cara muito sério na solução de problemas. Então, não adianta você ter... Isso só vem com conhecimento estrutural, né? Sim. Que é justamente essa questão que eu falei. Obviamente, você vai precisar do morning call todo dia, das informações. Isso rola no mercado o tempo inteiro, né? Mas você não pode viver só disso, né? Sem a estrutura, então você não sabe o que fazer com a informação. Você precisa evoluir toda vez, né? E aí você realmente não sabe o que fazer. Porque pensa, que o que o assessor de investimentos ele precisa fazer? Ele precisa resolver o problema do cliente, ele precisa identificar o problema do cliente e trazer solução. Uhum. É assim que ele gera valor para o cliente, né? Ele não vai gerar valor de outra forma a não ser focar no cliente, né? Então, eu acho que diferente do que tem-se muito no mercado falado, que o assessor de investimentos é um vendedor de produto e tudo mais, eu acho que ele nem prosperaria, em geral, a carreira nem prosperaria se ela trabalhasse só desse jeito, né? Eu diria que hoje você tem um movimento de migração para talvez a consultoria, mas você tem perfis de clientes mais adeptos a um atendimento via assessoria, perfis mais adeptos à consultoria. Eu acho que tem mercado para todo mundo. E eu, do meu ponto de vista, eu ainda acho que você tem conflito de interesse em qualquer uma das funções. Né? Até porque se a pessoa quiser fazer o correto, ela faz em qualquer... Exatamente. E a pessoa que quiser fazer errado, ela vai encontrar uma brecha. E a gente atende nos dois modelos lá. Então, eu não tô defendendo ninguém. Então, e aqui, é legal, depois eu vou deixar aqui o convite, vocês vão acompanhar aqui na descrição do vídeo, tá? Tem as redes sociais da WIT. E isso é muito importante, porque a gente está falando, gente, do mercado que ele tem para todos os modelos e gostos visão cliente e visão profissional da área. Então, tem cara que é a favor do FIBase, de outro cara não é. E cada um vai trabalhar
com a tua livre escolha, né? O cara tem liberdade para estar no escritório, tem liberdade para ser um consultor independente. Cada um vai ter a sua forma de trabalhar. Mas mesmo trabalhando no escritório, vale muito a pena lembrar que você é o responsável pela tua carteira, pela tua carreira, em conduzir o relacionamento e resolver problemas. Uma vez, Tomás, eu ouvi de um amigo que ele entrou para esse universo bem no começo mesmo ali. É correto falar começo? 2012, 11? É, né? 11, 12 era começo. Não era exatamente o começo, mas era algo incipiente. Não é exatamente o começo, mas é incipiente, né? Se você pensar na XP, eles começaram em 2001, né? Sim, então mas vamos ali lá. 11, 12 ele tinha 11, ainda 12 muito menos conhecimento sobre o mercado, enfim. Para que você tenha uma ideia, 11 e 12, se eu não me engano, acho que o PL da XP em 11 e 12 não batia 20 bilhões de reais. Então olha... Olha o tamanho. Hoje está em quanto? Está em... Passou de tri, né? Um tri é alguma coisa. Então ele está falando de algo que... Assim, eu não sei, eu não sou o dono dos números exatos aqui, viu? Não, sim, mas assim, ele tinha 0,2 do que tinha hoje, né? Sim. Não, o mercado ainda era muito incipiente. Na verdade, 2%. Esse mercado ele começou a hoje. virar um pouco mais... ele começou a ganhar um pouco mais de pujança em 12, mais ou menos, em 2012. E aí, depois de 2015, 16, que ele começou aí deu uma decolada muito forte. Uma escalada muito forte. Uma escalada muito forte. E assim, ele no começo, ele falou pra mim, que eu perguntei, e aí, cara? Se arrependeu? Porque na minha cabeça era uma loucura na época. Até você conhecer, fala, cara, é uma loucura. Sim. Sair de banco, né? Acho que boa parte das pessoas, só que ainda tem esse pensamento, mas eu tinha ele há 13 anos atrás, 14 anos atrás. E aí, quando eu falei com ele, eu me recordo que ele falou, Laura, aqui eu descobri uma coisa. O assessor, ele é um pouco advogado, ele é um pouco contador, ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco economista, ele é um pouco tudo. É um pouco secretário e, cara, é um pouco de tudo. Eu falei, cara, que boa observação. Ele falou, o assessor, ele é tudo. O resultado disso é que o cara é assessor. O cara assessora em tudo. O cara não assessora em investimentos. O cara assessora coisas que não tem nada a ver com ele, mas o cara, ele é um assessor. Ele é um homem de confiança. Eu falei, cara, boa definição. E no final... É uma definição até sofisticada, diria. Diria. E eu acho que talvez um pouco você tinha comentado das mudanças de carreira, dos assessores que vêm, essa questão também de você falar que você precisa construir a sua carreira. Às vezes as pessoas que vêm de banco estão esperando aquele plano de carreira, ou muitas pessoas dentro da profissão estão esperando. Eu acho que hoje os escritórios têm a capacidade de dar alguma previsibilidade dentro disso, mas no final das contas... É um autodesenvolvimento mesmo, né? Porque você vai dar as condições, mas é diferente de uma dinâmica de multinacional da qual eu vou começar, sei lá, como estagiário e terminar como CEO ali, né? Que tem alguns cases históricos assim. Se tivesse essa dinâmica, muitos nem queriam estar no escritório. Acho que a graça do escritório é a liberdade, mas a liberdade ela exige um altíssimo nível de responsabilidade, de autogestão, de autonomia. Então, é o que você bem colocou. Eu não vou ter alguém me dando ali, balizando tudo que eu preciso fazer. Eu tenho que ter um senso crítico mais apurado. Hoje já se baliza bastante, mas óbvio, né? O que a gente prega dentro da nossa empresa ali, né? A gente tem muito uma questão de reciprocidade nas relações, né? Que é o seguinte... eu acho que a gente precisa equilibrar a roda, porque a empresa espera alguma coisa do associado e o associado espera alguma coisa da empresa, né? Então, vamos nos alinhar, né? E alinhamento de interesses, né? A gente acredita muito em alinhamento de interesses stakeholders, alinhamento de interesses com clientes, alinhamento de interesses com parceiros, né? E a gente fala, a gente acredita que a gente elimina o conflito alinhando interesses. E na verdade, tudo na vida é assim, Thomas. O seu casamento é assim, suas amizades são assim. O que na carreira não vai ser? Exatamente. É meio utópico, né? A pessoa achar que, cara, não tem alinhamento e vai dar certo. Não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. Não vai. Então, no final das contas, a gente está sempre buscando isso dentro lá da... Eu falo assim tudo, né? Assim, essa conversa aqui é uma hora de conversa. Se a gente não tivesse tido uma conexão legal antes da conversa, talvez a conversa não flui. Nada que não tenha alinhamento
nada sim. flui. É um ponto importante. E assim, você respeitou isso desde o começo da sua carreira. Quando você decidiu, por exemplo, não ir para um banco e trabalhar com o teu amigo na gestora, porque você viu que tinha mais alinhamento com o que você já tinha vivido, estudado e até projetado para a tua carreira, que era um mercado independente, digamos. Eu acho que... Qual sempre foi a intenção, né? Tipo, é construir uma coisa praticamente de cliente para cliente, né? Porque, de certa forma, eu tô sempre olhando com... Eu comecei olhando com o olhar de cliente. Depois eu vim absorvendo outros olhares de mercado. Legal. Olhar cliente te ajudou muito a tomar a decisão. E aí você vem trabalhando para tentar juntar isso e vir compondo, né? Eu falo que eu ainda estou no começo da estrutura que a gente quer construir ali, né? Com relação a poder trazer uma dinâmica muito diferente para a gestão de patrimônio e, eventualmente, fazer com que muitos profissionais evoluam para serem gestores de patrimônio e não só, às vezes, assessores de investimento ou consultores de investimento, né? Porque você começa a abranger um escopo muito maior Ponto muito importante da vida do cliente, né? E para a gente, né? Eu não sei, existe um estudo também que quando você... Aí, vindo um pouco para o lado do Wealth, da consultoria, que eu acho que poucas pessoas falam isso, né? Mas dentro do lado do Wealth, o que a gente entende? A gente entende que você tem dois principais diferenciais que fazem com que o cliente queira esse serviço, né? E é uma evolução de serviço, né? Porque o Wealth, ele olha de uma maneira mais holística o patrimônio do cliente, ele pode abranger várias instituições, você vai consolidar o patrimônio dele inteiro, né? Você tem um trabalho todo nesse sentido. Mas essa consolidação de todo o portfólio do cliente e o segundo é acesso a ativos alternativos, acesso a negócios. Então, tipo, os clientes que querem formar patrimônio, eles estão buscando negócios e não só produtos financeiros, né? Excelente. Não que produtos financeiros não sejam negócios, né? Mas clube de uso. Então, você vê muita gente, eu quero comprar um imóvel, eu preciso de uma oportunidade. Até, vou te deixar aqui um convite aqui ao vivo. Vem participar de uma aula do nosso MBA de Corporate, falar sobre isso, porque tem um público que trabalha no agro, que quer trabalhar. Cara, e essa tua visão é uma visão que eu sou apaixonado por ela, concordo 1000%. Eu aprendo, na verdade, eu sou muito privilegiado que eu sento aqui na mesa com gente muito melhor que eu, e eu vejo ao longo do tempo essa... Não só gente melhor que você, mas visões diferentes aqui também. Aqui eu aprendo muito, e assim, isso que você trouxe agora, eu sou encantado com essa visão. Vem participar, um bate-papo com a gente no Zoom, você pode fazer na tua casa, vai ser muito bacana, porque eu visitando interior, para mim trouxe uma outra realidade. Eu nunca fui no interior, eu não nasci, não tive o privilégio, por exemplo, de colocar o pé na terra que nem se teve na infância, que eu acho incrível, eu acho que é uma experiência incrível. E eu, agora adulto, acompanhando, eu tenho visto tanta coisa que me quebra assim, a cabeça, me faz assim, nossa, como que é grande, como que é diferente o agro. E uma das coisas que me faz assim entender como que ainda existe um espaço gigantesco para crescimento do agro, e em regiões interioranas também, para quem não é do agro, como que historicamente esse cliente é mal atendido ou atendido por prateleira, quando a realidade dele exige que ele seja atendido de forma customizada, um a um, né? Você colocou agora. Esse cara não quer só produto, o cara quer, de repente, que alguém indique um deal para ele. Ele quer entender como que ele pode diversificar, esse cara quer se aventurar. Só que hoje a gente vê que ele é um mercado que trata esse cliente com prateleira. É como se ele fosse dependente de crédito, de linhas ali de financiamento, quando esse cara, na verdade, ele quer respirar o que o mercado hoje possibilita, né? Então, e não adianta você ter sofisticação em portfólio, você vai ter tokenização, você vai ter mudanças regulatórias se você não tiver mudança na mentalidade de quem atende o cliente. E aí vem um outro ponto também, né, Tomás? Tem cara que tem CFP, tem cara que estudou pra caramba. Cara, a certificação é importante. A Ancora é uma habilitação regulatória. A CFP, ele te qualifica a ser um planejador. Só que se você não tiver a curiosidade de conhecer a realidade desse cara, você não consegue converter, você não consegue fazer o que você falou agora há pouco, Mina, de traduzir o que ela tem para uma solução
sensível para um lado do cliente. Exatamente, o foco é sempre esse, né? Que, na verdade, eu acho que esse é um trabalho muito difícil, é um exercício, eu acho que diário para todos nós, tá? Que é o quê? É você se colocar, muitas vezes, no lugar do outro, né? Então, pensa que para que você atenda a necessidade dele, se você conseguir se colocar no lugar dele, pô, aí você vai trabalhar bem para gerar valor para ele. E pensa que, eu acho que é uma coisa muito engraçada, mas muitas vezes você tem características de profissionais do mercado, seja gerente de banco, assessor de investimentos, consultor de investimentos, gestor, elas são diferentes das características dos clientes que eles atendem. Então, você tem um CFP lá, um planejador, esse cara normalmente ele é conservador. Pode ser que ele tenha um cliente muito agressivo na mão dele e ele não consegue atender o cliente porque o cliente é agressivo, ele não consegue se colocar no lugar do cliente e oferecer um produto que às vezes o cliente gosta, poderia gostar e ele não oferece, né? Isso abre porta para outras pessoas acessarem o cliente e por aí vai. Mas é muito engraçado, porque os profissionais de mercado, embora não pareça, eles são conservadores. E os clientes... dentro do mercado eles são conservadores, mas fora do mercado eles são agressivos, porque principalmente o cara que construiu patrimônio, normalmente ele tomou risco. Né? A hora que você entende a história, vai entendendo mesmo, você vê que fora do âmbito do mercado ele tomou risco. E ali tem muita oportunidade, inclusive, para construção de negócios e projetos, que é um diferencial que pode ser trocado, entendeu? Eu conversei um tempo atrás com um aluno que ele estava falando a visão dele. Ele falou, Ronaldo, mas o produtor rural é um cara muito conservador, é um cara meio cético. Eu falei, cara, o produtor rural é o cara mais otimista que tem no mundo. No mundo aí. Porque, cara, o cara planta, assim, com certeza nenhuma. Ele tá em uma empresa céu aberto, o cara planta. Se não chover, fudeu. Se fizer muito sol, cara, ele tem que dar tudo certo. Esse cara, ele coloca... Ele pega um financiamento por custeio, esse cara coloca o tempo dele, o patrimônio dele, esse cara pega crédito, põe no garantia a mulher dele, terra dele, carro dele, pra colocar no solo que ele não sabe se vai dar fruto. Exatamente. E eu falo assim, você acha que esse cara não tem coragem? O cara tem muita coragem, só que se você trouxer pra ele uma roupagem... que não converse com o mundo dele, ele não vai entender. Que ele não conhece. Porque não... Pensa, e óbvio, tá tudo bem. Pode ser que ele queira ser conservador do lado de cá. Eu acho que tá tudo certo. Mas se você quiser trabalhar a expertise, a experiência do seu cliente, entenda um pouco do negócio dele. Porque isso pode se traduzir em benefício... Exatamente. Tudo é entender o cliente, né, Tomás? Exato. Tudo parte de entender o cliente. E hoje eu acho que cada vez mais, né, eu acho que a gente tinha muitas barreiras operacionais no passado que elas vão ser quebradas à medida que o tempo evolui. Né? Então, olhar assessoria de investimentos, wealth, hoje é uma coisa. Se olhar daqui 3 anos, eu acho que vai ser muito diferente. Principalmente em cima dessa capacidade operacional e de alternativas que você vai ter com toda essa tecnologia nova que está sendo absorvida aí pelo mercado e cada vez mais rápido. Né? O que você vê, por exemplo, que a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso papo, que é um papo... Papos bons, eles passam muito rápido. O que você vê de impacto real para a vida do assessor por conta da IA? Você vê que a IA ela pode ser uma ameaça à profissão do assessor, ou você vê que a IA ela vai ser um propulsor para quem é bom e esse cara vai facilitar o trabalho dele no dia a dia? O que acontece? Eu acho o seguinte, a IA ela vai ser um propulsor para todo mundo que é bom, né? E principalmente para aquelas funções, para aquelas pessoas que se desenvolveram de forma estrutural, né? Porque a IA ela precisa de pessoas direcionando ela, pelo menos num primeiro momento, né? Eu acho que o risco do assessor ele não é tão grande pelo seguinte. Dentro da profissão de assessoria de investimentos, pelo menos hoje, né, eu não sei como é que vão ser nas próximas gerações, né, eu já não sei como é que vai ser a relação das próximas gerações com pessoas, mas pelo menos hoje, as pessoas que primordialmente têm patrimônio, elas ainda costumam se relacionar muito, né? Então, a IA ela ainda não consegue suprir essa necessidade de relacionamento. Então, dentro desse escopo, o que eu vejo? Eu vejo que a IA ela tem o poder de potencializar muito esses assessores que souberem se relacionar com o cliente e usar a IA para criar eficiência dentro do trabalho e do serviço que eles oferecem. Eu estou tentando achar uma matéria que fala nessa linha que você está colocando, que um cara da
Michael Page foi da Robert Half, que é uma consultoria de RH, tinha feito, quer ver? Deixa eu ver aqui. É que eu não deixei separada para trazer, mas falava muito sobre isso, assim, como que na verdade, a IA, ela não é uma ameaça para quem está preparado, vai ser um propulsor. É que pessoas que dominam IA vão substituir pessoas que não dominam IA, basicamente. Também. Porque hoje você vê o produtor rural é utópico. Tem coisas que a IA, vamos lá, vamos quebrar, né? Não vai ser da noite para o dia que o produtor rural vai implementar mudanças radicais dentro da sua fazenda. Eu agora, dos últimos anos que eu fui numa fazenda aqui em Venceslau Brás, Paraná, repito, não estou acostumado com o que está acostumado. Pô, estou lá conversando com o produtor, até acho que tem no YouTube esse vídeo. Estou conversando com ele e o trator subindo sozinho. Eu falei, pô, meu, cara, tá possuído. Assim, eu não tinha ideia. Olhei, falei, tô maluco, cara. Não bebi ainda nada, os caras não tinham nem dado a cachaçinha de lei da fazenda, né? Olhei sozinho, falei, sozinho, cara. Ele desce... Ele vem ele mapeia e depois ele volta sozinho. Então, assim, cara, a agricultura de precisão, tudo está sendo muito rápido dentro do que o agronegócio é, robusto. Sim. Mas a gente não vai imaginar, por exemplo, que algumas tarefas, até por questão cultural, vão ser robotizadas no agro. Só que é importante entender como que o conhecimento do bank, do office... Tem bastante coisa sendo... Muita. Assim, eu digo assim, muita. Eu estou acompanhando... Vamos fazer o seguinte, você me fez um convite, eu vou fazer um convite para você também. Oh, adoro. Na hora. Vou levar você a conhecer uma indústria lá, né? Chama Baldan, uma indústria de implementos agrícolas. Quando? Fala quando. Que dia você quer? Não sei, preciso marcar ali. Não, preciso marcar, né? Porque... Se você chamar pro agro, eu amo, cara. Fica em Matão, aí você vai conhecer... Outubro agora, vamos lá? Podemos marcar de em outubro lá. Em outubro você vem aqui participar da aula online e eu vou lá. Maravilha. Porque, assim, aí você vai conhecer meu sócio, vai conhecer É muito louco, eu não tenho uma ideia. Uma estrutura de produção e as coisas que estão sendo feitas ali. Cara, eu vou ficar encantado. Digo assim, o produtor rural, ele não vai, um cara de 70 anos de idade, da noite pro dia... Cara, mudar tudo, porque tem um processo de aculturamento na cabeça desse cara. Mas para quem trabalha, por exemplo, o advogado que atende produtor rural, o bank que atende produtor rural, esse cara precisa usar tecnologia para atender melhor o cara. Né? Então, atender melhor para uma definição de uma operação de crédito, para ter insumos para brigar por uma taxa melhor, para poder, de repente, ajudar o cliente a tomar um custeio no volume correto. Existem várias maneiras que a IA vai ajudar. Sim. Só que o papel seu é fazer que a IA gere valor para o teu cliente final. Né? Exatamente. E essa é a questão. Porque no final do dia, e aí você me corrige, Tomás, você vive isso dentro da sua realidade desde criança. O agro, ele é confiança pura. Sim. Eu percebi que aqui você vê, por exemplo, em São Paulo... São Paulo tem uma dinâmica mais de business, né? O cara é muito taxeiro. A empresa tá... Pô, cara, você é meu melhor amigo. Meu irmão, vê alguém fazendo câmbio mais barato, cara, você... tornou descartável. O cara do agro, esse cara não é assim, não. Esse cara do agro, ele é o fio do bigode ainda. Esse cara é um cara que Eu acho que o interior tem uma dinâmica um pouco mais assim. Óbvio que você tem de tudo em todos os lugares, né? Mas a gente veio desenvolvendo a empresa sempre construindo confiança muito dessa maneira, né? Aquela história onde não é só a parceria importa, né? Isso. E, cara, eu tô tentando achar essa matéria, mas eu não... Uma outra matéria também, porque eu repito, nossa conversa foi trazendo ideias que é sobre o... Quer ver? Acho que foi na Agribice eu tinha visto. E você tá firme no agro aí. Você tá... eu tô acompanhando bastante, porque para mim é tudo muito novo. Acho que foi na Agribice, se não me engano. Que eu tinha visto também sobre como que a IA tem feito mudanças já significativas. E achei muito interessante, por exemplo, não é nem a IA aqui nesse caso, é tokenização, mas estava junto com... A matéria não era falando sobre a IA, era falando sobre a tecnologia. E, por exemplo, o cara que vai fazer uma operação de crédito em que ele tem o gado. Cara, e... O banco não pega o gado como garantia e tal. E o cara, meu irmão, o cara não quer dar terra como garantia. O cara quer dar a mulher dele, mas a terra dele é sagrada, não quer dar como garantia. E agora você tem ali, por exemplo... Até eu conversei com esse cara no LinkedIn, com o fundador da empresa, que coloca tag na orelha do gado, cara. E aí, pô, você tem ali uma geolocalização. Pô, se esse gato... Se o gado foi para uma região de febre aftosa, pô, então assim, se esse gado parou
parou de se movimentar, então o gado morreu. E esse gado, cara, o chip ele pega tudo, ele tokeniza o gado a fim de permitir que o gado seja dado como garantia na operação de crédito. Então, cara, a tecnologia vai fazer muita coisa positiva pelo agro. Então, o papel de quem trabalha na indústria financeira é entender isso para poder não perder espaço e vir trazendo soluções. Sim. Porque, de repente, o produtor rural, quem que não quer uma linha de crédito com uma garantia que não era aceita, com uma condição melhor do que ele tinha antes? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, passa muito por isso, né? Cara, que fantástico. Assim, então, tá estendido já o meu convite para você vir aqui em outubro participar de uma aula no Zoom, 2 horinhas ali com o nosso aluno, que vão te idolatrar. O pessoal gosta demais. Eu sou meio tímido. A ideia mas tudo bem, vamos. Eu tenho 150 professores que dão aula pra gente, Tomás. Nenhum é professor. São todos do mercado. Eu trouxe o diretor lá do BKBC, o BKBC é muito forte no agro, e, cara, assim, diretor, cara, 57 anos assim, cara, fechadona, professor, você enganou, não sou professor. Sou de crédito. Falei, cara, se eu quisesse professor, eu ia na porta da FRJ lá. Eu quero o cara que não é o cara que é do mercado. Entendi. Você não tá escolhendo errado, não? Eu falei, não tô. Ele, vamos fazer um teste. Aí veio participar de uma aula, isso há 2 anos e meio atrás. Acabou a aula, tem mais amanhã? Gostou, né? Tá aí, foi o primeiro professor do nosso MBA de Corporate, continua firme e forte. Teve um dia desse que foi feriado aqui em São Paulo, ele falou, me ligou. Será que ele acha que tem aula hoje? Ele falou, tô sentindo falta, tô com abstinência, porque o Corinthians não joga. Ele falou, não tem aula, a Erika vai colocar para lavar a louça, que é a esposa dele. Eu falei, então assim, o professor nosso, ele é o cara que nem você. É o cara que é de mercado, não é o acadêmico. E esses caras, eles pegam tesão em dar aula, porque o aluno, ele é um aluno que ele quer aprender de vida também, não quer aprender só a tecnicidade. Ele quer saber a história contada. Pô, cara, família tua fundou a Vigor. Cara, como que é, assim, essa ideia? Mas eu sei a história contada só. Então, essa aí eu não vivi, entendeu? O aluno serve muito, ajuda muito. Então, a gente fala muito sobre como uma história ensina muito mais do que um livro em si, né? Sim. A gente pega, por exemplo, professores nossos que vão falar de RJ. Cara, eu não vou falar de RJ. Eu já tomei no rabo com a de RJ. Eu já sofri. É outra história. Pô, já sofri, vou te ajudar. Nesse aspecto, eu acho que a gente tem bastante vou te ajudar a não errar, porque eu já errei muito, gestão de patrimônio, porque tudo que a gente vem desenvolvendo e trazendo para os nossos clientes, a gente já fez né? E a gente já tomou muito tombo. Já tomou muito tombo. E o tombo ensina muito mais do que ensina... Sim, a gente aprende muito, né? E é óbvio, né? O que você precisa é aprender com eles. Eu tô até aqui, pondo já aqui na agenda. Quer ver? Eu vou te mandar um WhatsApp depois. Maravilha. Quer ver? Pronto, pois aqui eu vou ficar mega feliz. Eu e os alunos vão ficar mega felizes. E assim, eu quero ir lá nessa visita. A gente leva o Vini também. O Vini é nosso filmmaker oficial, e quando a gente foi em janeiro, na última viagem, agora eu devo ir ainda para o Paraná, Minas e Acre, para realmente para conhecer tudo, cara. Eu vou pecuária, vou tudo. Da última que eu fui, Tomás, o fazendeiro que nos recebeu foi em Venceslau Brás, cara assim, muito bacana, um cara 65 anos de propriedade. Eu levei um uísque pro cara, para poder agradecer a estadia dele lá e tal. Não é questão financeira, o cara não precisa, obviamente, mas levei um uísque, 18 anos e tal. E aí cheguei lá e o cara tinha deixado uma Hilux limpinha pra gente, bonitinha lá, pra gente andar na cidade no dia. Eu falei, não, mas foi de carro e tal. Aí eu levei o uísque e falou, agora você tem que agora sentar comigo 5 minutinhos. Eu, beleza. Aí ele, você trouxe, eu vou tomar. Agora você vai ter que tomar um negócio que a gente faz aqui na fazenda. E eu, cara, não sou de beber, né? Aí eu falei, beleza. Aí o meu amigo que apresentou, que é o nosso professor, falou assim, bebe porque se não beber é um desrespeito com esse cara assim, que é pra acabar a amizade. Eu falei... E o que ele te apresentou? A cachaçinha que eles fazem na própria fazenda. Eu falei, beleza. Aí eu falei, seu Vanderlei, não tô acostumado, eu vou dirigir ainda. Um dedo. Ele falou, um dedo. Tomás,
o dedo dele era assim, cara. Ele Só pôs que um dedo em pé ali. Um copo de requeijão, cara. Famoso 2 dedinhos. Cara, pegou um copo de requeijão, assim. Sim. O cara tem uma propriedade fantástica, muito digitalizada. Ali uma garagem ali com 60 milhões de maquinário e uma simplicidade, assim, absurda. Copo de requeijão, cara, sabe um negócio bem... Aí ele foi lá, meu irmão, foi colocando, fez sorvete, tava... Não. Cara, encheu o copo. Falei, meu irmão do céu, cara. Falei, toma isso aqui, eu vou deitar no meio do barro ali, né? Aí ele, não. Mas e aí, desceu ardendo ou desceu macia? Respirei, virei. Depois de 15 minutos, meu irmão, eu queria dormir assim, desesperado. Já tinha falado com a esposa e minha filha aqui. Eu falei, cara, meu sócio, papai, dirigindo. Eu cheguei no hotel assim, eu dormi que nem um bebê. Mas essa coisa é muito valiosa você entender que isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Esse professor tem muita importância que me leva mercado, lá, né? ele vira e mexe assim, ele posta lá, ele postou domingo agora, aniversário de um fazendeiro, aquela costela, janela, linda, cara, assim, bonita lá, costela, dá vontade de você pegar mordeu o celular. Sim. E aí eu falei, Reinaldo, ele falou, isso aqui é trabalho. E é verdade, isso é trabalho, cara. Porque ele podia estar com a filha dele, com a esposa dele. Sim. Tá no aniversário, é uma festa, mas é trabalho. Ele tá ali para fazer negócio. E, ficou o domingo ali, boa parte do domingo com o fazendeiro e tal. Ele fala, cara, você sai com o negócio feito ali. Sim, você fomentar relacionamento, tratar bem, a característica essa dinâmica, essa troca. Esse mercado, ele exige essa malícia. É bem diferente. E o interior exige mais do que a capital. Muito mais, muito mais. Que bacana. Tomás, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua visita. Cara, adorei a tua... Eu que agradeço. A tua história. Você que está nos acompanhando, siga não somente ele, mas também a WIT, tá? Aqui embaixo na legenda, a descrição do vídeo, a rede social, para vocês acompanharem, tá? Então, voltarei muito em breve com essa visita que eu vou fazer, também com a participação dele aqui na nossa aula do programa de empresas de Corporate Banking. E agradecer porque você trouxe para a gente aqui lições que elas não são somente para o assessor, mas são lições de vida e um convite para quem ainda, de repente, não conhece ou subestima o interior e o agronegócio, que existe muita coisa bacana para lá, né? E quando a gente fala de interior, a gente tá falando do interiorzão. Campinas aqui do lado, mas o interior paulista que a gente fala... A gente vai embora lá para dentro também. O interior paulista, ele é fantástico, ele é fantástico. Então, você que acompanha a gente que mora hoje, interior paulista, centro-oeste, esquece a ideia de vir para São Paulo, faz carreira onde você está, você vai ser muito feliz e com toda certeza você tem localmente ali um mundo para explorar. Então, aproveitem e contem muito com a gente. Tomás, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Estamos juntos. Boa sorte pro Bugre, que suba para a Série B. Eu tô com fé, viu? Também. Eu tô acreditando. Tem tudo para voltar. Serão muito bem-vindos de novo, né? Estamos juntos. Maravilha. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado a todos. Até mais, gente. Valeu. Falou.